Posso seguir então, dar início. Hoje, João capítulo 7 e 8. Tá. Antes de começar o estudo propriamente, eu queria também dividir outra coisa com vocês, dessa vez mais particular. Hoje de manhã eu estava orando e Deus me angustiou muito, sabe? Eu fiquei muito angustiado em relação a um determinado assunto que é suicídio. E talvez no final eu quisesse orar por isso também. É algo que me incomodou durante o dia todo. E não penso isso para minha vida, sabe? Mas penso que se Deus está me incomodando nisso, é bom que eu ore e queria dividir isso com vocês também. Pode ser? A gente faz no final. Se alguém também tiver algo assim nesse sentido. E aí, agora feito essa preliminar, eu dou início ao estudo de João, capítulo 8, capítulo 7. Eu vou ler aqui os 4 primeiros versículos. Na minha versão diz assim: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Vou fazer uma pausa aqui para dizer para vocês que se quiserem botar no chat aí, fiquem à vontade. Mas sigamos aqui no versículo 2. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos. Eles disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize seus feitos em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Eu fiz essa leitura porque foi um destaque inicial que eu fiz. Ele é bem bobinho, sem muito aprofundamento e tal. Mas é como se as pessoas estivessem dizendo para Jesus, na nossa linguagem de hoje em dia: Oi, Thaisa, seja bem-vinda. É como se as pessoas estivessem dizendo para Jesus, na nossa linguagem de hoje em dia: Pô, Jesus, posta no Insta. Nada contra, né? Inclusive, estamos usando bem mais, que legal, o Instagram da igreja, enfim. Não é nenhuma crítica. Mas, sabe, não é postar no Insta, não é mostrar para todo mundo. E Jesus estava mostrando isso aqui para esses meninos, ou para essas pessoas, né? Que não era necessário agora, nesse momento, divulgar o ministério de Jesus. As pessoas queriam fazer Jesus conhecido. Pouco tempo atrás, essas mesmas pessoas queriam tornar Jesus rei. E esse não era o ponto. Jesus deixa claro que nesse momento era o momento dele andar em oculto, como nós vamos ver, né? Ou já vimos quando lemos, que os discípulos vão na frente e Jesus vai depois, meio que não querendo chamar muita atenção. Então essa é uma face do menino Jesus, um pouco mais discreto, não querendo se mostrar tanto. E eu achei isso interessante, principalmente porque a gente vive em uma época de muita exposição, né? Poxa, se eu faço, eu quero mostrar. Se eu sou, eu quero mostrar os meus diplomas, o meu conhecimento. Mas às vezes isso não é o mais interessante, a depender da situação. Vou passar agora para o Mateus. Eu tenho outros destaques a respeito do capítulo 7, mas eu vou dividir essa bola e depois pode voltar para mim. Tá contigo, Mateuzinho. Cara, eu também tava pensando o que eu ia comentar. Uma das coisas que eu tinha na cabeça é essa mesma que tu falou, cara. Que eu coloquei aqui no versículo 4, né? Eu anotei aqui: nós podemos ser mal interpretados, né? Porque tá falando que, tipo assim, e até uma adição, né? Até mesmo pelo pessoal da nossa casa, que fala que foram os irmãos de Jesus que mandaram esse papo pra ele. Pô, você não é o que tá querendo aparecer agora, tá querendo se mostrar. Até me ver aqui agora, vai ver que como ele era tipo o filho mais velho da casa, né? Vai ver que
os irmãos estavam até pensando, você não é aquele que está deixando de lado as suas obrigações terrenas, né, como provedor da casa, para estar se envolvendo com esse papo de palavra, de pregação, esse papo de Deus, em vez de você cumprir sua obrigação de provedor da casa. E às vezes nós podemos ser mal interpretados, né, assim, que a gente sabe que Jesus ele não queria aparecer, ele estava querendo salvar vidas, que nem o Gabi já falou. Cara, já tinha até rolado chance dele virar rei, ele não virou porque ele não quis, porque não era chegada a hora. Então, é possível que a gente no ministério, a gente seja mal interpretado em algum momento e que a gente não fique, se isso rolar alguma vez com algum de nós, a gente não fique triste, chateado. É aquilo, né? Sabendo o que aconteceu com Jesus também e, acima de tudo, reconhecendo qual é a intenção do nosso coração, né? Que isso aquete a gente. Deus, eu sei que está sendo para o Senhor e que o seu nome seja glorificado acima de tudo, né? E eu comentei um pouco sobre a questão de Jesus poderia já ter virado rei, mas não era a hora dele. E é outro versículo que eu vou comentar, já que essa primeira parte foi meio que pegando o gancho, né, do Gabi, que é o versículo 30. Deixa eu achar aqui. Que Jesus já tinha ido para Jerusalém, estava falando no templo, e aí queriam prender ele. E aqui entra no versículo 30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E, cara, é um versículo que fala muito, né? Dá para interpretar de diversas maneiras. A primeira que me vem na cabeça é que as coisas na nossa vida elas têm uma hora, né? O importante que eu penso, né, sobre essa questão de tempo é a gente colocar a nossa vida na vontade de Deus, né? Para que as coisas possam acontecer de acordo com o tempo dele, né? Tipo assim, Deus toma os meus planos, toma cada passo meu, para que quando for o tempo que o Senhor planejou para a coisa acontecer na minha vida, para que eu possa estar de acordo com a sua vontade, né? Por que eu falo isso? Porque eu lembro muito de Moisés, que era para ele ter libertado o povo com 400 anos de cativeiro, né, do povo no Egito. Só que acabou que ele resolveu fazer a coisa do jeito dele, né? E nisso ele meio que atrapalhou, né, os projetos de Deus. Em vez da libertação do povo ser com 400 anos, foi com 430. Ou seja, quando ele tentou fazer as coisas no tempo dele, cara, ele deu errado e acabou atrapalhando um pouco os projetos de Deus, né? Os projetos de Deus, graças a Deus que nosso Deus é misericordioso, continuaram se cumprindo, o povo foi liberto, só que teve esse atraso, né? Então, uma coisa que eu penso muito, eu falo muito com Deus, Deus, me ajuda a andar alinhado com o seu tempo, né, com os seus planos, para que em nenhum momento eu tento fazer a coisa do meu jeito e eu acabe atrasando as coisas, né? Pegando aqui um exemplo, coisa de jovem, vai ver que daqui a 2 anos eu vou conhecer a minha esposa, só que eu fico muito agitado. Não, coisa de jovem, gente. Eu fico muito agitado de, não, eu tenho que pegar alguém logo, eu tenho que namorar alguém logo. Então, em vez de conhecer minha esposa daqui a 2 anos, no ano que vem eu já fico com uma garota que quer ficar comigo. Tipo assim, só pra, pô, tem que sair logo dessa fila, tem que sair logo dessa seca. E aí nisso eu, sei lá, me envolvo num relacionamento errado e tal. E tipo, vai atrasando minha vida toda, vai bagunçando minha vida toda, porque eu resolvi fazer a coisa do meu jeito. Então, que a gente possa alinhar o nosso tempo com o de Deus, né? E outra questão que eu também quero comentar em cima desse versículo é, gente, se você está buscando fazer a vontade de Deus, como nós estamos aqui estudando a palavra, todo mundo eu sei que ora em casa, todo mundo eu vejo que está buscando estar na igreja cultuando ao Senhor, congregando, cara, então a gente está buscando fazer a vontade de Deus, então que a gente possa descansar sabendo que Ele tem um tempo para cada coisa da nossa vida, cara, que vai chegar no tempo certinho. Se parece que está demorando e tal, mas cara, a gente está buscando andar conforme a vontade de Deus. Todos nós, claro, com muito a melhorar, mas ainda assim a gente está buscando viver a vontade de Deus, então quando for a hora, cara, quando for o tempo certinho, vai acontecer cada coisa na nossa vida. Então, que é uma tremenda fonte de paz para mim, cara. Que às vezes bate naquela ansiedade, você vê o pessoal casando, então trabalhando, e você pensa, meu Deus,
Só um exemplo, tá? Aí você pensa, meu Deus, cara, aí eu relembro, pô, cara, eu tenho buscado viver o tempo de Deus pra minha vida, então, e eu sei quem meu Deus é, eu sei que Ele tá cuidando de mim, então, vou ficar susto, vou ficar relaxado. E é isso aí. Eu vou estar muito feliz no casamento do Matheus se eu for convidado, né? Vamos lá. Seja bem-vindo, pessoal que está chegando agora. Thaís, seja muito bem-vinda. Tia Mari, Henrique, Elias, boa noite, pessoal. Vocês são muito bem-vindos. Nós estamos comentando o capítulo 7 do livro de João. E funciona da seguinte maneira: quem quiser falar, dá um sinal ali no chat, eu quero falar. Geralmente a gente bota uma mãozinha. E aí eu, que estou aqui conduzindo hoje, vou passando a palavra para vocês. Sintam-se à vontade também para não falar nada, ninguém é obrigado. Nós estamos aqui mesmo só para compartilhar experiências, né, da leitura prévia desse livro que a gente já fez. Cara, discernir o tempo, isso é muito maneiro. O versículo 8 fala muito também comigo sobre isso, que o Mateus já falou. Para não andar em círculos aqui, eu vou passar para a Laura, e aí você tá com a palavra, amor. Calma. Eu tava querendo anotar o que o Matheus falou, mas eu demorei demais. O que eu queria falar é muito rápido, tá? No versículo 18, diz assim: mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. O contexto aí, Matheus e Gabriel já falaram, mas o que eu achei legal desse versículo foi justamente uma coisa que o Matheus acabou de falar sobre a intenção do nosso coração. E às vezes, assim, tem sido um tema, né, que Deus tem falado na minha vida. E às vezes a intenção do nosso coração não é das melhores, não é realmente glorificar a Deus. Às vezes é só o nosso engrandecimento e a gente tem que ficar muito ligado nisso. Eu estava lembrando que de uma hora que eu estava orando, uma hora que foi sábado, eu estava orando e o Senhor falou comigo sobre intenção e... Calma. Intenção, isso. De ser intencional e ser intenso. Que eu não sei, tipo, é intencionalidade a palavra? Eu não sei. Enfim, esquece. Mas é ser intenso e ter a intenção de fazer as coisas. Gabriel já falou sobre isso, intensidade. Sobre isso várias vezes comigo, mas Deus começou a me mostrar a grandeza disso em algumas passagens da Bíblia, que eu não vou citar aqui, né? Porque, enfim. Mas que a intenção do nosso coração seja realmente glorificar a Deus, que foi aquele que enviou Jesus para nos salvar. Enfim. Amém. Melhor do que eu falar, muito melhor do que eu falar, é Deus falando, né? Então, glória a Deus por isso. Acredito que agora seja a Thaisa, porque está escrito Mateus aqui com a mão levantada, então vai lá, Thaisa. Então, gente, o versículo que eu vou falar rapidinho, na verdade não é um versículo. Nos versículos 37 e 39 fala a respeito da água da vida, né? E isso é uma profecia messiânica que está lá em Isaías 12:3, se vocês quiserem, vocês anotem aí. E veio se cumprir somente com Jesus. E a gente pode parar para pensar o hiato temporal, né, que tem desde Isaías até Jesus. E eu acredito que o pessoal naquela festa do tabernáculo ficava nessa expectativa de receber de Deus a água da vida. Só que passou muito tempo e trazendo para nós, às vezes a gente recebe uma promessa de Deus que na hora a gente cria uma expectativa muito grande, mas em decorrência do fator tempo, a gente pode ir esfriando e chegar até um momento que a gente pensa, cara, não vai rolar mais. E imagine só se o pessoal da festa do tabernáculo tivesse sua expectativa miada, eles não iam
presenciar o cumprimento dessa profecia. Então, em suma, o que eu estou querendo dizer é tentar dar uma injeção de ânimo para que vocês, para que nós, para que eu tenhamos sempre em mente aquilo que Deus prometeu para nós. Independente do tempo, independente da circunstância, no que depender de Deus, o que Ele prometeu há de se cumprir. Mas infelizmente não depende só de Deus. Tem o nosso posicionamento também. E às vezes a gente fica muito nessa, tipo, ai, velho, já passou tempo, ai, não dá, ai, isso é muito difícil. E a gente tem que sair dessa caixinha, desse pensamento, sei lá, meio ordinário, porque o nosso Deus é um Deus extraordinário. Então, se a gente manter a nossa posição, se a gente manter nossa expectativa acesa, é só isso a nossa parte. O resto, o mais difícil, fica com Deus. Então, se Deus prometeu alguma coisa pra vocês, quando você tinha, sei lá, 7 anos, se possível, até anota, não deixe isso esmorecer dentro de você, porque Deus é um Deus que Ele cumpre as promessas dele. Então, mantenha essa chama acesa, mantenha a expectativa do seu coração em Deus, porque por mais que seja conforme foi aqui, que a promessa foi feita em Isaías, e o cumprimento veio acontecer em João, no que depender dele, a promessa vai se cumprir. Então, mantenha-se firme em Deus, que com certeza tudo vai se concretizar. Pode ir. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom isso. Eu tenho outro destaque, tá no versículo próximo ali, do que a Thaisa leu, um pouquinho antes, no 32 ao 35, mais ou menos, vou ler aqui. Diz assim: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: ainda por pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Só um segundo, gente. Vós não podeis ir. Versículo 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? E eu comentei que no início tinha pouca gente, mas hoje estou um pouco sensível. Sensível no sentido de sentir as coisas, sabe? Eu fiquei triste, mano, quando eu li esse texto aqui, porque as pessoas tinham Jesus ali com ele, como o próprio Jesus diz no versículo 34, e elas não, sabe, aproveitavam isso da forma correta. E a gente vê nos outros 2 versículos ali que eu li, que eles mesmo não entendiam nada do que Jesus estava querendo dizer para eles. Enquanto Jesus estava falando de coisas espirituais, eles estavam colocando tudo de uma forma ordinária, né, para aproveitar a palavra da Tatá, enquanto Jesus estava no extraordinário, no novo, no profundo, sabe, querendo dar alimento sólido para eles. Eles estavam colocando as coisas em um nível, sabe, comum do dia a dia, e estavam perdendo a melhor parte, como o nosso pastor Egito sempre fala, né? E aí eu lembrei disso para trazer para a minha vida e compartilhar com vocês, para a gente não dar mole, sabe, de perder a melhor parte, que tem a ver também com saber discernir o tempo, isso que já foi dito antes pelo Mateus, pela Laura, pela Tatá, sabe, a gente de outra forma, diferente deles, nós ainda temos Jesus, nós ainda temos o Espírito Santo, e isso não será por um período de tempo eterno. Então, a gente precisa saber aproveitar. E não será eterno em 2 perspectivas. Uma, porque vamos morrer, e aí vocês podem lembrar de ontem, da pregação do pastor. Outra, porque na vida eterna, sabe, essas coisas também podem ser ruins para nós, caso nós não consigamos aproveitar da melhor forma, que é a melhor parte. Então, para minha vida e compartilhando com vocês, o incentivo é esse, que a gente não perca a melhor parte, como os fariseus e os caras aqui estavam perdendo. Fico imaginando, se eu pudesse conversar com Jesus, talvez eu fosse pior do que os fariseus, né? Mas hoje, tendo o privilégio da Bíblia, com uma perspectiva histórica, eu penso, poxa, cara, eles podiam ter aproveitado tão mais.
E nós, com o Espírito Santo aqui, morando dentro de nós, sendo, né, como chama, templo do Espírito Santo, será que não podemos aproveitar tão mais também? Fiquei pensando isso sobre a minha vida, como eu digo. Eu estou aqui só compartilhando essas ideias com vocês, mas é muito para mim isso. Deixa eu dar uma conferida aqui. Pois é. Então, nós passamos pelo capítulo 7. Alguém tem mais algum comentário a respeito do capítulo? Só para deixar vocês a par, eu acho que eu posso compartilhar com vocês o menino que abriu o microfone ali agora. O Rafa me mandou uma mensagem no privado aqui dizendo que está com algumas dificuldades lá, e talvez por isso ele não participe tanto, mas isso aí é só detalhe técnico. E ele colocou a mão aqui agora, então acho que ele está querendo falar, né? Manda ver aí, Rafa. Boa noite para todo mundo aí. Tá escutando tranquilo? Eu vou falar aqui rapidinho, porque aconteceu esse problema aí, eu não vou poder continuar no capítulo 8 aí, né? Mas o que eu queria falar, na verdade, é fazer um parâmetro, né, do versículo que a Tatá comentou, do 37 ao 39, né? Que foi, na verdade, uma experiência que eu tive, que eu até ia compartilhar antes de começar com o Gabriel, mas que a internet estava meio ruim, eu não consegui falar, né? Que foi uma experiência que eu tive, que há umas 2 semanas eu tinha falado, né? Que a gente não pode esperar que as coisas aconteçam para que a gente seja o agente de transformação na nossa sociedade, né? E aí desde então eu comecei a orar, buscar e ver maneiras para que eu pudesse colocar um pouquinho de Jesus no coração de cada um dos meus colegas do curso, né? São poucos, então se torna uma tarefa, entre aspas, mais fácil, né? Nunca é fácil evangelizar assim, né? Mas aí de pouco em pouco eu fui mostrando que eu tô ali para ajudar, aprimorando meu conhecimento para que também eles possam me buscar, né? Tipo, para que seja mais uma maneira de uma evangelização. E hoje parece que foi algo muito natural assim que aconteceu, foi até muito engraçado, eu achei, porque foi algo assim que só Deus mesmo para encaixar as coisas certinho, né? O Mateus domingo na escola dominical ele tinha comentado sobre João, né? A gente está estudando aqui, ele falou um pouco mais da história, ele falou dos princípios e aquela aula ficou muito marcada para mim, né? E chegou hoje, eu estava estudando uma matéria nada a ver com a do meu colega do lado. Eu estava em física, ele estava acho que história, geografia, eu não sei. Não, acho que ele estava em português. E uma questão de interpretação de português estava escrito assim: no princípio era o verbo. Era só isso a escrita, né? Aí ele perguntou para mim, cara, o que é isso aqui? Aí eu associei logo com esse versículo que eu já tinha lido, né? Que ali eu não tinha que me prender muito ao que eu tinha de conhecimento, ao que eu tinha de sabedoria ali do assunto, e sim deixar o Espírito Santo fluir, né? E foi o que aconteceu, eu consegui explicar para ele a questão, e aí ele perguntou, tá, cara, eu entendi a questão, mas o que significa verbo? Como assim verbo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí já veio a aula do Mateus dizendo que naquela época tinha o Platão, que ele sempre buscava uma razão para as coisas e que a razão era isso que João escreveu aqui, que era o verbo. Ele, cara, como assim a razão? Uma pessoa. Aí foi fluindo assim, né? E essa mesma pessoa, semana passada, ele tinha começado a se abrir um pouco mais para mim, né? A gente almoçou junto. Assunto vai, assunto vem, ele foi lá e me contou. Não, cara, lá em casa tá muito difícil a situação. Meu pai é homossexual e o marido dele fica me xingando, então eu moro meio que sozinho. Aí eu fui assim, cada vez mais me tendo compaixão ali da situação dele e orando cada vez mais por ele, né? E aí eu peço até a oração de vocês também para que esse versículo possa ser cada vez mais frequente na minha vida
e que esses rios de água viva eles possam fluir cada dia mais aí onde eu estiver. Boa, Rafa, boa. Seja bem-vinda, Letícia. Acabou de perder um testemunho bem legal que o, que o Rafael contou pra gente, mas assim, você vai pegar bastante ainda do que a gente tem para hoje. Seja bem-vinda. Boa noite. Rafa, muito legal, cara. O Evangelho, ele sabe, a Bíblia, ela vai se encaixando de uma forma tão natural quando a gente se dispõe. É a simplicidade do Evangelho, né, cara? Exato, mano. Não precisa forçar nada, as coisas Deus faz. E a gente passa a ver isso. E é bem legal você dizer isso, porque nós estávamos aqui quando você comentou a esse respeito umas 2 semanas atrás. E agora estamos vendo, né, o cumprir do propósito de Deus e também da sua vontade. Legal, cara, bem legal, achei incrível. Letícia, nós finalizamos o capítulo 7, a não ser que você tenha algo para nos dizer do capítulo 7, nós vamos avançar para o capítulo 8. Como eu já estou vendo que você está balançando a cabeça aí. Pode continuar, gente. Vamos seguindo. Eu queria começar o capítulo 8 dizendo: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou quem não tem pecado, que saia dessa reunião antes dela acabar. Aí todo mundo fica, né? Porque o negócio é assim. Enfim, gente, inauguramos aqui o capítulo 8 com a história dessa mulher, que para mim, eu já vou falando o meu destaque, né? E aí, vocês já sabem, vão colocando aí, se quiserem falar, mas o meu destaque vai para essa... gente, eu posso ler os 11 versículos, eu prometo que ser rápido nessa leitura. Vou ler aqui do 8, 1 ao 11. Acompanhem comigo. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e fariseus... Só um instantinho. Denise. Eu vou fazer uma pausa aqui para dar boa noite para Denise. Sei que ela é muito bem-vinda. Nós estamos estudando o livro de João, no capítulo 8. Agora estamos lendo João 8, do 1 ao 11, porque eu quis. Vamos lá. Seja bem-vinda. Jesus, entretanto, vou voltar do 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e, assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Versículo 6. Isto diziam eles, tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Achei engraçado isso. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Ele então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Desculpa ler, gente. Geralmente a gente não tem esse costume aqui de ler, né? Passagem tão grande, a gente pega versículos, mas eu gosto muito dessa história, porque ela mostra para mim que Jesus tem perdão para nós. E como eu já falei, já li muito, né? Eu vou falar pouco. Jesus tem perdão para nós e mesmo nos perdoando, ele requer algo de nós, que é a parte final lá: vai, não peques mais. Então, acho que a mensagem fica completa quando nós entendemos essas duas coisas. Ele tem perdão para nós que cometemos pecados, somos falhos. Mas ele requer de nós que a gente não peque mais, que a gente se esforce para isso. Esse foi o meu destaque. Mais uma vez, peço desculpa por ler uma passagem tão grande.
Laura, tá contigo aí a palavra. Foi bom você ter lido. Eu gostei. Porque eu vou falar da mesma Obrigado. coisa. Essa passagem é muito legal, mas o que eu vou falar não é assim, tem tudo a ver com ela, né? Mas é mais uma coisa da minha vida. Porque eu tenho trabalhado isso em mim. Deus tem trabalhado isso em mim. Porque quando a gente peca, né? E todo mundo peca, e quando eu peco, eu fico malzona. Nossa, meu Deus, Deus não me ama mais. E agora eu vou pro inferno. Não só vou pro inferno, mas tipo, caraca, Deus não gosta de mim, não vai querer olhar na minha cara, gostando de Deus, mas pequei, não mereço, não mereço, não mereço. Aí eu fico me sentindo um lixo. E aí, exatamente, decepcionei totalmente Deus. E aí eu ficava de um jeito tão mal que eu não conseguia orar, eu ia pra igreja, aí tinha um louvor, e eu gosto muito de cantar, né? Aí eu fico mal sem graça de cantar agora, porque Deus vai olhar lá do céu e falar, tá zoando com a minha cara, né, Laura? Então, eu ficava me sentindo assim, enclausurada pelo meu pecado. E aí eu comecei a pesquisar, né? Não só a pesquisar, mas a buscar uma coisa que não que me fizesse me sentir bem com o meu pecado, mas uma base bíblica que dissesse exatamente, uma base bíblica que dissesse se esse meu sentimento estava correto ou se eu deveria sentir outra coisa, sabe? Se era para eu ficar malzona mesmo ou se eu poderia viver de outra forma, como eu ia conseguir alcançar a misericórdia de Deus e não me sentir tão lixo assim, né? E aí achei um versículo que eu vou ler para vocês, porque é uma coisa que eu sinto às vezes e talvez seja uma coisa que alguém aí sente, tipo, cometi um pecadão. Tudo bem que não existe pecadão, pecadinho. Mas vai que a pessoa, tipo, não, esse pecado aqui que eu cometi, meu Deus do céu, só Jesus na minha causa. E aí a pessoa tá se sentindo mal, né? Mas tem um versículo que diz assim, ó, ele tá até na minha parede, inclusive. Porque ele fala assim, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse versículo está em Hebreus, no capítulo 4, verso 16. E eu acho esse versículo muito legal. Todos nós temos acesso à misericórdia do Senhor. E essa misericórdia, né, que é aquela causa de nós não sermos consumidos. E como o Gabriel falou, a gente sempre tem que tentar ser melhor. Isso que não é uma justificativa, tipo, pecar, tudo bem, não precisa se sentir mal, pode pecar de boa. Não, não é isso. Vamos nos achegar cada vez mais a Deus e saber que nele está a nossa salvação. A gente não precisa parar de servir a Deus porque ele nos odeia. Não, ele nos ama e ele quer cada vez mais que nós nos acheguemos a ele. E amém. Bem legal, gostei. Sentimento de se sentir um lixo, né? Às vezes, falando da minha vida, você falou da sua, fala da minha, a gente vai trocando. Eu penso que se agora eu tô me sentindo um lixo, então antes eu tava me sentindo bem, é isso? É como assim, é como se Deus me perguntasse assim, você acha que alguma hora você foi digno do meu amor? Então, se agora você tá se sentindo mal porque você errou, antes você tava bem porque você era digno. E aí Deus vai me tratando assim, sabe? Falando assim, cara, você nunca foi digno e eu sempre te amei. Passar a palavra pro Mateus. Então me chamando de dedo acusador, me sentindo a responsabilidade de dar uma amenizada pra mim, né? Outro versículo que mexe muito comigo nessa questão de perdão tá em Miqueias 7:18, na segunda metade, que fala assim: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar.
E é isso, é o que a Laurinha falou. Se Deus tem a capacidade, Ele é o suprassumo do entendimento de tudo, de nos perdoar, a gente tem que se perdoar também, senão a gente acaba se tornando um empecilho na nossa própria vida, no nosso relacionamento com Deus. Agora, Amém. Eu só vou citar o meu versículo aí, né, no caso, que o meu é o 1 João 1,8, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu não vou entrar muito nesse tema não, que acho que o pessoal já entrou muito, senão isso daí dá discussão inteira. Mas é isso, gente. Caindo, né? Vamos nos voltar para Deus. Que Ele é amor, que está de braços abertos, glória a Deus. A imagem do nosso Jesus é a dos braços abertos, né? E tá até hoje com esses braços abertos pra gente. O que eu ia citar ainda, nessa passagem da mulher, a mulher adúltera, né? Pegando aqui o título que a Bíblia tá dando, é o versículo 7 e 8, né? Que estão pedindo, né? Tentando forçar Jesus a falar alguma coisa. Jesus está na dele, inclinado, né? Escrevendo na terra com o dedo. Depois eu vou voltar nessa questão de escrever na terra com o dedo. E vem o 7 e 8. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eu gosto muito desse versículo, cara, que ele me mostra que, tipo assim, eu penso Deus falando pra mim: Mateus, fala o que eu te orientar. Só fala o que eu te orientar e lança e fica na sua. Não precisa falar mais nada. Que às vezes eu me pego muito de uma de tentar ficar falando mais para justificar mais, e aí eu já saio do que Deus falou. Aí já tá entrando uma argumentação minha, e nessa que a gente fala besteira e tal. Então, tipo assim, cara, fala a palavra de Deus, fala o que é direção de Deus, e fica na sua, e deixa a palavra agir, deixa a palavra, ela tem o poder dela. E com certeza, cara, o povo gritando ali, tentando pedir para Jesus falar alguma coisa a mais, né? Mas Jesus, tipo assim, eu já falei o que tinha que ser falado. Vou voltar aqui, ficar na minha, para deixar a palavra com o poder dela e transformando o coração desse povo. Tocar na consciência desse povo, né? Então que a gente possa liberar a palavra sem se preocupar de tentar argumentar demais, sem se preocupar em tentar falar demais. Cara, vai na direção de Deus. Fala o que o Espírito Santo te orientar. Para isso, claro, busque ter um ouvido atento ao Espírito Santo, para você conseguir ouvir o que ele está falando. E fala o que o Espírito Santo te orientar. E depois fica quietinho. Todo mundo, cara. A gente fala muito, a gente... Eu já tô falando muito aqui, vou até mutar o microfone. cadê o negócio do dedo? Só coisinha. A questão do escrever com o dedo na terra, né? Eu já vi várias... Acho que todo mundo já ouviu várias pregações sobre o tema, né? Sobre o que Jesus estaria escrevendo. Só que uma visão que eu gosto bastante é que esse versículo está remetendo a Jeremias 17:13. Que eu vou ler aqui, Jeremias 17:13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Então, eu acho bacana pensar que Jesus estava escrevendo o nome daquelas pessoas ali acusando, escrevendo o nome delas no chão, remetendo a Jeremias 13, né? 17. Jeremias 17:13, porque foram pessoas que estavam com o coração longe de Deus, abandonando a fonte de águas vivas, né? Que maneiro, eu nunca tinha feito esse link. Também nunca tinha visto ninguém falar. Bem legal. Passar para Brenda. Tem como não amar Jesus, gente? Pelo amor dele, né? Brenda, tá contigo. Gente, eu nem vou falar uma coisa muito nossa, uau, assim como vocês hoje, mas assim, é porque eu gosto muito da relação que tem o versículo 12 com o versículo 31 e o 32.
porque eu li um livro, eu li num livro uma vez que o significado da palavra no hebraico, né, de trevas seria ignorância, e de luz a tradução seria conhecimento. Então, olha que interessante a gente ver que Jesus fala: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, ou seja, não andará em ignorância, mas terá a luz da vida, ou seja, o conhecimento, né? E aí você linka com o versículo 31, que Jesus diz que se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí eles se ligam muito esses versículos porque a verdade é a palavra de Deus. E Jesus é a palavra, Jesus é a verdade e a vida. Então, assim, já que a luz é o conhecimento, verdade é o conhecimento. Então, eu não sei se eu tô, se eu tô fazendo uma confusão com as palavras, mas é tipo, quando ele diz que a luz é o conhecimento, e o conhecimento sendo a verdade, é muito incrível isso, porque você tendo Jesus, você tem a verdade, você tem a luz e passa a ser conhecedor, né? Você sai da ignorância, das trevas e para a luz, que é a verdade. E aí? Amém. Legal agora que estamos vendo a Denise. Oi, a Denise acho que falou meu nome, mas o seu microfone está mutado. Libera aí para a gente poder te ouvir. Pronto. Isso. Boa. Gente, eu estou assim, de intrusa na reunião dos jovens, mas eu queria fazer uma observação que quando essa mulher é pega em adultério, a multidão solicita que ela seja apedrejada, mas a lei manda que se apedreje o homem também, né? Então você vê que é uma sociedade extremamente machista que quer punir só a mulher. E quando a Laura fala da questão do pecado, que a gente se sente mal e tem que se sentir mesmo, porque pecado é errar o alvo, Laura. A Bíblia fala que nós somos justificados em Cristo Jesus. Quando ele morre, ele abre esse acesso para a gente e é mediante a essa morte substitutiva que você vai ter acesso à eternidade. Então, quando eu peco, se eu morrer agora, eu vou para o inferno? Não, eu não vejo assim. Porque, presta atenção, quando Deus te olha, ele não olha a Laura, porque senão não sobra nada. O que ele olha? Ele olha o sangue de Jesus, ele olha o filho dele, né? Quando o véu é rasgado, é esse acesso que a gente tem. E também, lá em 1 João fala que se a gente pecar, nós temos um advogado que é Cristo. Ele é o nosso defensor. E para encerrar, quando Mateus fala que Jesus começa a escrever na areia, né? O texto não deixa claro o que Jesus escreve, em momento nenhum direciona, né? Fala, Jesus estava escrevendo isso. Mas o que o texto fala? As pessoas acusadas pela consciência, quer dizer, elas olham e a consciência é acusada. Então, eu não sei o que Jesus estava escrevendo. De repente, ele estava escrevendo amor, bondade, misericórdia. E, de repente, ele podia estar também apontando o pecado sem expor a pessoa. Que Jesus não expõe ninguém, né? Então, essa é a minha participação, turma. Participe sempre com a gente. Eu acho que posso falar por todos. Inclusive, vamos fazer mais vezes, Matheus. Eu vi aqui agora que você colocou no grupo da igreja. Vamos fazer isso mais vezes, cara, para ter mais pessoas como a Denise, a Mara, a Valéria aqui com a gente. Agora eu tenho que passar a palavra pro meu irmão Elias. Tá contigo, cara. Boa noite. É mais pelo lado do pecado que a galera tava falando aí. Me identifiquei muito com a Laura quando a Laura tava falando isso, porque eu achei que era só comigo que acontecia, sacou?
é até algo que aconteceu na minha vida que eu vou compartilhar. Chegou um momento que eu falava assim, não vou orar porque parece que tem uma nuvem em cima da minha cabeça que não deixa a minha oração passar para o céu, porque eu pequei. Mas é muito interessante a gente saber que a gente tem que se arrepender do nosso pecado e ele vai perdoar a gente. Ele sempre vai perdoar a gente. O importante é a gente se arrepender realmente do nosso pecado. E nós também devemos liberar o perdão para os nossos irmãos, que, linkando aí com o versículo, em Mateus 18, 21 e 22, eu vou ler aqui rapidão. Pedro perguntando para Jesus, né? Então Pedro aproxima-se e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, eu vejo nisso que nós precisamos também liberar perdão para nós mesmos, para poder prosseguir e continuar, e devemos liberar perdão para os nossos irmãos. E não é porque Deus falou que a gente vai perdoar o irmão 70 vezes 7 que a gente vai ficar pecando até... A gente tem que se prevenir para não acontecer. Mas quando acontecer, a gente tem que se arrepender desse pecado que a gente cometeu, realmente se arrepender, que ele tá aí para, como o Gabriel disse, como não amar Jesus, né, cara? Como não amar Jesus. Ele tá aí para perdoar e a gente tem que crescer em cima desse nosso erro que a gente cometeu. E era só essa participação aí que eu queria deixar. Agora eu tô querendo cantar uma música de amor. Vai, Matheus, música de amor. Inclusive, tá com o Matheus, né, a palavra. Vai que ele canta pra gente. Ou a Thaís. Tá parecendo Pastor Magno, rapaz. Música de amor, vai. Tem alguma, Thaís? Eu te amo, só viu essa. Mas depois a gente canta. No final. Vou gritar. Músicas temáticas. Não, gente, depois a gente canta. Mas primeira coisa aqui, né, que eu quero comentar é em cima dos comentários do Elias e da Brendinha, né? Vou pegar o do Elias primeiro, que tá mais recente. Cara, é que a gente também tem que ter a noção que o inimigo das nossas almas, né, ele é muito ardiloso, cara. Que ele vê a situação de pecado, ele logo entra também acusando a gente também. Cara, você tá em pecado, você não é mais digno de Deus. E aí é o que a Denise falou, que a gente tem que lembrar que tem algo mais poderoso sobre a nossa vida do que o nosso pecado, que é a acusação do inimigo, que é o sangue de Cristo. Eu até lembrei de outra situação que meu pai, ele até comenta às vezes na ceia, que foi algo que eu já fiz. Que chegava em ceia, eu adolescente lá, todo adolescente rebelde, depressivo. E eu pensava, não, cara, eu tô tão mal hoje que eu não posso ceiar hoje. E aí meu pai comenta, gente, quando você está fazendo isso, você está meio que dizendo, né, em outras palavras, que a ceia ela não tem poder suficiente para te cobrir, né, para te salvar do seu pecado, para mudar a sua vida. Então é aquilo, cara, se você chegou em pecado, numa situação assim, peça perdão, coração sincero, arrependimento e renove a sua aliança com Deus, né? E com esse entendimento, né, vai, não peques mais. Não é você ficar pedindo perdão à toa, né, pedindo perdão sem mudança de coração sincera, né? Eu tô lendo esses dias Jeremias, né? A gente vê o que rolou com aquele povo que não tinha um coração transformado, que era só palavras, né? A gente vê o que aconteceu, o que veio de Deus sobre aquele povo, né? Então que o nosso coração seja transformado, né? Nessas situações de pecado, né? Pecou? Vai, não peques mais, cara. Vai, se aproxime da luz. Já cai no comentário da Brendinha, né? Sobre essa questão de luz e trevas. Que a Brendinha, ela falou, né? Sobre esse livro que ela leu, sobre esse estudo. Relacionando as trevas com a ignorância e a luz com o conhecimento, né? Que a gente tem que buscar mais conhecimento para assim a gente ter mais dessa luz. E eu lembrei da nossa aula de ontem, dos jovens, que eu fiz um pequeno panorama, né, sobre o livro de João, explicando um pouco sobre qual o contexto em que esse livro foi escrito, né? E um contexto em que o livro foi escrito de João, ali no final, vamos colocar ali anos 90, né? Foi que tinha uma seita misturada no cristianismo chamada de gnosticismo. E esse gnosis significa conhecimento, né? E o que esse povo falava um pouquinho?
que a nossa salvação, né, vem pelo nosso muito conhecimento. Só que essa galera pirou tanto que esse conhecimento só de Deus, cara, eles queriam conhecimento de outros deuses, conhecimento de outros rituais, conhecimentos paganísticos, porque o importante era você ter muito conhecimento, né? A sua, digamos, iluminação, né, viria pelo seu muito conhecimento. E em resposta a isso e a outras ideias desse gnosticismo, João ele traz algumas passagens no livro dele, né? Por exemplo, logo no início, quando fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse gnosticismo, por exemplo, falava que Jesus não era Deus, para alguns deles, né? E aí você vê João falando logo no primeiro versículo que ele era Deus. Ou seja, além de ser só um versículo muito bonito, né? Também teve um contexto em que ele foi escrito. E eu acho bacana, voltando para o comentário da Brendinha, que a gente tem que buscar esse conhecimento, que de fato ele é luz, ele é verdade, mas não esse conhecimento que nem dos gnosticistas, né? Que eu quero conhecer a tudo, eu quero conhecer pelo conhecimento, porque o conhecimento me salva. Não, cara, eu quero conhecer mais da palavra de Deus. Eu quero conhecer mais de Jesus. Não é para ser um crânio, não é para ser um cabeção, cara, é porque a palavra é Jesus. Eu quero conhecer mais de Jesus, eu quero amar mais Jesus, saber mais como ele é. Então, achei muito bacana esse comentário da Brendinha. E ainda mais, a gente vê que tem um contexto por trás, né? Eu acho isso muito bacana na Bíblia. Que a gente possa buscar isso. Conhecer mais de Jesus. Mateus, não é para estudar outras coisas? Claro que não, gente. Mas o conhecimento mais precioso da nossa vida tá na Bíblia, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, cara. Se a palavra é Cristo, além de ser verdade, ela é luz, ela é pão, ela é a videira, ela é o caminho. E por aí vai. Falei demais, desculpa. Que isso. Eu ia terminar agora, mas vou passar aqui para Brenda. Vai, Brenda. É só pra complementar, porque o Matheus falando, eu me lembrei que, tipo, de falar que o inimigo ele age na nossa ignorância. Então, enquanto a gente é ignorante, está no mundo sem conhecer a verdade, sem conhecer a Cristo, ele vai agindo nas nossas vidas. Então, a gente está na ignorância, está em trevas, fazendo tudo o que a gente quer, tudo o que nos dá prazer. Isso é ignorância e o inimigo usa isso para nos prender. Mas aí é o momento que a gente conhece a verdade, que é Jesus, isso nos liberta, né? Que é aquela coisa de falar que as pessoas do mundo acham que elas são livres, mas ao contrário, nós somos livres e eles estão presos em seus próprios prazeres, enquanto nós, que conhecemos a verdade, fomos libertos dessa condição de sermos escravos dos nossos próprios desejos, né? Então, só isso mesmo, só para complementar. Amém, tá perfeito. Gente, nós fazemos sempre em 1 hora, de 7 às 8. Não, de 8 às 9, isso aí. Estamos então perto de terminar o nosso estudo. Nunca pretendemos esgotar todos os assuntos aqui dos textos e, né, das passagens que nós que tem nos capítulos, mas é mesmo uma troca para a gente se edificar, para a gente aprender uns com os outros. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, amo a vida de vocês. Como eu disse ao Matheus, vamos compartilhar mais com a igreja esses momentos, que é um prazer ter a Valéria aqui, a Mari, a Denise, bem legal ter vocês com a gente. Eu queria ler um versículo, que é o versículo 51, para a gente fechar. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Que a gente possa fazer isso. Eu acho que a gente está fazendo isso, né, gente? Que a gente possa seguir fazendo isso, guardando a palavra de Deus, como foi dito agora há pouco, pela Brenda, pelo Matheus. Não é conhecimento por conhecimento, é conhecimento, sabe, por Jesus e por amor a Ele e porque Ele nos amou. Então, eu sou suspeito para dizer, sou apaixonado de verdade pela palavra de Deus e amo muito também a vida de cada um de vocês. Quero orar, como eu disse no início, o pessoal que não estava aqui, eu compartilhei com o pessoal, gente, que
Hoje, durante o dia, eu fiquei muito angustiado com uma questão de suicídio. Deus me incomodou bastante com pensamentos sobre isso, não para tranquilizar vocês, né, que estão ouvindo, não a respeito da minha própria vida, mas orando por outras pessoas. Enfim, eu nem sei especificamente por quem eu estava orando, mas Deus me incomodou muito para que eu orasse por isso, e eu compartilhei isso com vocês, compartilho agora novamente, e que vocês possam orar junto comigo por isso. Eu acredito que juntos somos mais fortes, então eu queria que a gente pudesse orar agora. Algum voluntário aí para fazer essa oração e a oração de encerramento? Quando eu pergunto para os adolescentes se tem algum voluntário, nunca aparece nenhum voluntário. Mas glória a Deus, eu mesmo. Então é isso. Vou orar e já agradeço pela presença de todos. Oremos então. Show, você tem razão. Então, oremos. Pai, eu quero começar te agradecendo, Deus, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Pai, que o Senhor possa dar uma porção maior ainda a cada um deles, que eles possam meditar ainda mais na tua palavra, no livro de João, que eles possam te conhecer ainda mais profundamente, que eles possam te amar ainda mais. Senhor, esse é o meu desejo para a vida deles, para a minha vida também. Pai, nesse momento eu queria orar pela situação que o Senhor me incomodou durante o dia, que eu compartilhei com meus irmãos a respeito de suicídio. Pai, as pessoas estão realmente desesperadas, as pessoas estão realmente vivendo uma vida sem perspectiva, uma vida sem te conhecer, Pai. Isso me angustiou, Pai. Eu acredito que isso veio do teu coração ao meu coração. Então, Pai, eu te peço que o Senhor alcance pessoas, vidas que têm pensado nisso, seja no nosso ciclo, Pai, seja pessoas que eu não conheço, mas que o Senhor pode, eu creio que o Senhor tem poder para alcançá-las. Então, Pai, toca a vida dessas pessoas, toca o coração delas, faça que elas se sintam amadas, Deus, faça com que elas façam que elas percebam que não estão sós, Deus, que tem um Deus que as ama, que cuida delas, que tem algo melhor para elas do que essa atitude tão terrível, Pai. Pai, eu oro pela vida deles, Pai, se eu pudesse, Deus, eu saber quem é ou saber quem são, eu daria um abraço nessa pessoa, mas que o Senhor possa abraçá-la nesse momento, Pai. Ou se é mais de uma pessoa, que o Senhor possa abraçá-los, Deus, em nome de Jesus, e confortá-los, Pai. E que eles saiam bem dessa, que eles saiam dessa para te conhecer mais e para viver mais contigo uma vida que o Senhor pensou, que o Senhor planejou. Te agradeço, Pai, porque mesmo incomodado, mesmo angustiado, eu me volto a Ti para fazer essa oração. Obrigado, Pai, obrigado por essa noite, abençoa o nosso restante de noite, possamos meditar ainda mais na Tua palavra. Te agradeço por tudo dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, João capítulo 9 e 10, 10 e 11. 9 e 10, 9 e 10. 9 e 10. Isso, sempre me perco. Será um prazer ter todos de vocês aqui com a gente de novo. Thaís, que ficou quietinha, eu também comentei pouco sobre o nome dela. Muito legal ter você com a gente. E vamos juntos. João não é um livro tão grande, já a gente termina e vai deixar saudade, então vamos aproveitando, né? Eu que agradeço. A gente já começa outro. Bem legal. Pois é, galera. Então, um beijo para todo mundo. Tamo junto.